Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui no nosso programa Na Escola de Nazaré. Neste ano dedicado a São José, estamos aprendendo com São José como amar, como conhecer o seu Filho Jesus, como sermos discípulos de Jesus, que aqui cresceu, aprendeu com São José. Papa Francisco, já no início do seu pontificado, nos indica São José como educador. Sim, um grande educador. E o tema do nosso programa de hoje é São José, um grande educador. Por que grande? Porque ele foi educador do Filho de Deus. Sim, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus da encarnação, que aqui cresceu, aprendeu com São José as virtudes humanas, aprendeu com São José a palavra da Torá, a palavra de Deus, aprendeu com São José o respeito pelas pessoas, o respeito pelas mulheres, também a dedicação e o respeito pelos mais frágeis. São José educa Yeshua, educa o Filho de Deus, ensina o Filho de Deus a trabalhar, ensina ao Filho de Deus a dignidade do trabalho. Realmente, São José, um grande educador. E nós hoje necessitamos aprender com São José as virtudes humanas do educador. Que os pais de família, os educadores, olhem para José e se lembrem todos que aqueles filhos que nos foram confiados são filhos de Deus. E assim nós ajudamos os jovens, as crianças a amarem sempre mais a Deus, a crescerem dentro da igreja. E aprendemos com São José que é educador com a própria vida. No nosso programa de hoje queremos aprofundar São José educador, lembrando que nós necessitamos de crescermos, de sermos educados na nossa fé, no amor por Jesus e crescermos também no dar bons exemplos. E a pergunta: o que Jesus aprendeu com São José? É importante sempre lembrar que nós temos a graça de transmitir este programa, este momento de reflexão, essa escola de Nazaré, daqui aonde Jesus viveu, na companhia de São José e de Nossa Senhora. Estamos aqui em cima da gruta onde São José tinha a sua, podemos dizer, carpintaria, onde ele trabalhava como tectós, como artesão, e depois levava pedaços já prontos e também ia trabalhar na casa das pessoas que viviam aqui nos arredores de Nazaré. Quer dizer, temos a graça do lugar santo quando nós refletimos. Jesus aqui viveu toda a sua infância na companhia de um pai trabalhador e de uma mãe que cuidava do seu esposo e do seu filho. Jesus aprendeu com São José a profissão, ele aprendeu a trabalhar com suas mãos, a ser também artesão, acompanhar o seu pai no trabalho na cidade helenística de Séforis. E ele aprendeu com São José também a Torá. São José vinha de uma família real, de uma família do rei Davi. São José conhecia os salmos à memória, São José conhecia a Torá, participava dos serviços na sinagoga. Então Jesus aprendeu com São José também as escrituras e aquilo que a mãe ensinava, que era o Shema Israel Adonai, escuta Israel. Por isso Jesus aqui nesta casa aprendeu todo o focolar familiar, mas aprendeu algo muito especial que é necessário lembrarmos na espiritualidade de Nazaré. Aprendeu a obediência.
aqui tem uma inscrição, bem aqui da onde estou falando para vocês, que diz, aqui Jesus era submisso a seus pais. Aqui ele aprendeu a obediência. Aprendeu com São José, que também obedeceu. Com Maria, que também obedeceu. Todos foram testemunhos na anunciação de dizer sim ao projeto de Deus. Em um silêncio cheio de operosidade. Aqui, Jesus aprendeu com São José aquela obediência que será até o momento da obediência na cruz, à vontade do Pai. Quanto é necessário nós recuperarmos o valor da obediência. A obediência familiar, São Francisco chamava obediência de caridade, aonde nós, religiosos, aprendemos a obedecer e chamamos de docilidade à obediência. Estamos vivendo a crise da obediência. Estamos vivendo momentos de grande crise dentro da igreja, no mundo, as leis. E Jesus aqui nos ensina que a obediência é o caminho da salvação. Sim, porque com a obediência de José, a obediência de Maria ao projeto de Deus, a obediência do Filho de Deus, que aqui aprendeu a ser submisso a seus pais e continua a sua obediência até o momento que diz: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A obediência que porta à salvação. Aprendeu com São José a obediência que porta à salvação. São José foi cooperador do sim do Filho de Deus para a redenção no momento da cruz. Por isso, Jesus aprendeu a obediência com São José. Nós temos que aprendermos hoje a vivermos a graça da obediência. Nas famílias, aquela obediência cheia de caridade, de afabilidade, aquela obediência cheia de desejo de salvação, desejo do céu. É isso que Jesus aprende com São José e que também São José nos ensina. E a pergunta: o que os evangelhos apócrifos ensinam sobre São José? Primeiramente, temos que esclarecer que os evangelhos apócrifos foram aqueles evangelhos que não entraram no cânone romano das Escrituras, dos evangelhos. São somente 4 os evangelhos canônicos, quer dizer, aprovados pela igreja como inspirados e palavra de Deus. Por isso, os evangelhos apócrifos não entraram no cânone romano. Porém, alguns deles são fonte de espiritualidade. Por exemplo, eu cito em alguns dos meus livros os evangelhos apócrifos como fonte histórica, muitas vezes fontes espirituais. Existem alguns evangelhos apócrifos que são muito fantasiosos. E a igreja sempre teve muita reserva a estes tipos de apócrifos, que podem ser lidos, mas não tanto seriamente. Porém, alguns deles a igreja dá um valor histórico de leitura importante, como o proto-evangelho de São Tiago, que é muito próximo aos evangelhos canônicos. O que eles falam de São José? Os evangelhos apócrifos tentaram cobrir o silêncio dos evangelhos da infância de Jesus, com o contar um pouco fantasioso, com muitas histórias fantásticas, muitas vezes, sobre São José, sobre Nossa Senhora e sobre Jesus. Por isso que no meu livro, o livro que eu escrevi com
o Frei Frederic Mans, que é do Estúdio Bíblico Franciscano, escrevemos juntos um livro, José e Joseph, Artesão de Humanidade, Homem Justo, Esposo e Pai. E se vocês quiserem nos acompanhar e continuar a aprofundar esses temas, vocês podem acessar na loja Canção Nova e poder adquirir este livro, que é em um preço muito acessível, com uma qualidade muito bonita, um lindo ícone na página que foi escolhido por mim e também pelo Frei Frederic Mans. E nós, o que nós tentamos? Nós tentamos cobrir este silêncio com os evangelhos da infância, tentando contextualizar o texto grego do evangelho no ambiente semítico do primeiro século. Porque a interpretação histórica é chamada de Midrash cristã, como fosse uma história, basado nos evangelhos canônicos, lembrando como era a geografia, os costumes dos judeus no primeiro século, a história também judaica. Temos fontes históricas de Flávio José, de históricos daquele período, tentando reconstruir Nazaré, a história. Dando assim, podemos dizer, a este silêncio dos evangelhos da infância, a contextualização. Os evangelhos apócrifos tentaram fazer e num modo muito fantasioso, e alguns realmente se tornaram quase heréticos, outros sem muitas fontes históricas. Porém, sempre lembro que o proto-evangelho de São Tiago fala de São José, um ancião, e temos que entender muito bem isso, que o ancião não é a idade, mas a importância da sua ação, e nasceu depois na arte moderna e também antiga, rafigurações de São José já com a barba branca, aonde fala de ser ancião. Mas temos que entender, no primeiro século, o ancião vem chamado também os presbíteros, porque eram aqueles que tinham que dirigir a comunidade, quer dizer, era a responsabilidade. Por isso os evangelhos apócrifos falam de São José, contam sobre São José, e eles também têm uma grande dificuldade, que é aquela dificuldade de explicar o matrimônio virginal de São José e de Nossa Senhora. Então colocam São José também um pouco mais idoso para se livrar desta explicação que hoje temos, não neste momento, mas em outros momentos, podemos aprofundar o significado do matrimônio virginal, válido, que existiu entre Nossa Senhora e São José. Assim falam os apócrifos, no nosso livro nós tentamos aprofundar e assim podemos ter este silêncio dos evangelhos da infância contextualizado na Galileia do primeiro século. E uma pergunta importante, uma pergunta pedagógica e necessária: qual era o método de ensino de São José? Gostaria de lembrar que neste ano dedicado a São José, Papa Francisco iniciou o pontificado no dia de São José, no ano 2013, e ele já ressaltou a importância de São José educador. Recuperar a imagem do educador em São José. Aquele que ensinou, aquele que foi o pai putativo, o pai jurídico de Jesus e também o educador do Filho de Deus. Aquele que ensinou o Filho de Deus as Escrituras, ensinou o Filho de Deus também a higiene pessoal que ensina um pai e uma mãe, a educação, porque o menino crescia em idade, sabedoria e graça. E São José foi aquele cooperador no crescer Jesus em idade, sabedoria e graça. Também na graça, por que não? Os pais contribuem para que os filhos cresçam na graça de Deus.
Por isso, São José, educador. Qual era o método que São José usava? Que educador, que ensinou? Todos nós concordamos. Mas a pergunta é muito interessante, porque qual é o método? Nós sabemos que existem muitos métodos educativos. Educação acontece sempre, pedagogia não sempre. Até um palavrão que você fala perto de uma criança, você está ensinando, você está sendo educador daquela criança. Você está ensinando que aquela criança que o palavrão é possível. Quando você grita com a tua esposa, você grita com o teu esposo, quando você trata mal uma pessoa, a criança que está perto, você está ensinando. Então, educação tem sempre, pedagogia não sempre. Qual é a pedagogia? Um método pedagógico. Por isso, São José tinha um método. Qual era o método de São José? Fazer. O educador, ele fala, mas o educador faz. São José, no seu silêncio, ele faz. É aquele que foge para o Egito com responsabilidade, cuida de sua esposa e do seu filho, foge do rei Herodes, volta para Nazaré com responsabilidade, e sendo de uma família real, carpinteiro, podemos dizer tectós, um que trabalhava com as suas mãos, um trabalhador, ele vai trabalhar, dando o exemplo. Qual é o método de São José? Palavras com exemplo. Nós precisamos hoje de educadores que ensinam com a vida. Por isso o Papa Francisco, que é o educador de toda a igreja, ele diz que temos que olhar para São José durante este ano dedicado a São José, para aprendermos nos momentos de dificuldades a sermos homens e mulheres de palavra e exemplo, de responsabilidade, na luta da dignidade do homem. São José nos ensina com a vida, por exemplo, como trabalhador, que a economia tem que ser a serviço do homem, mas ele ensina com a vida. Não precisamos da sociologia para nos dizer, ou de um partido político socialista, por exemplo, para falar de dignidade. Aqui São José ia trabalhar. E São José ensinou para Jesus a trabalhar. Jesus via o pai que trabalhava, o pai que amava, o pai que obedecia à Torá, o pai que era gentil, afetuoso, sem julgar a sua esposa. E assim, Jesus leva para a sua vida todos os ensinamentos de São José. O teu sim seja sim, o teu não seja não. O respeito pelas mulheres, o respeito pelos os mais frágeis. Com quem aprendeu? Com São José. E aprendeu com o seu exemplo de vida. Depois destas reflexões da escola de Nazaré, onde São José se torna para nós este mestre na espiritualidade de Nazaré, juntamente com Jesus e Nossa Senhora, se tornam o ícone da Santa Família, que ensina os pedidos de oração do nosso programa. A Beth Almeida pede a graça de amar a Deus sobre todas as coisas, pelo fim dessa pandemia, pela cura, libertação, conversão e salvação de Beth, Leandro e Aissa e todos da sua família. Pede ainda a intercessão de São José para trabalhar em paz e ajudar no sustento da minha família. A Ercília Barbosa pede pela paz no mundo e pelo fim da pandemia. Então nós vamos agora depositar todos estes pedidos aqui
na Casa da Santa Família de Nazaré. E lembramos, se você quer mandar o teu pedido de oração, você pode fazer pelo nosso e-mail na escoladenazaré@gmail.com ou pelo Facebook Canção Nova Terra Santa. Lembrando que você também pode ajudar a Canção Nova, que transmite esse programa, que reza por todos vocês, se tornando um sócio dessa obra de evangelização. Se você quiser saber como, vai e acesse o site clube.cançãonova.com e vamos depositar todos esses pedidos aqui na Casa da Santa Família de Nazaré. E vamos concluir com a oração que Papa Francisco conclui a Carta Apostólica Patris Corde. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. Em vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré, é a escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Ouvi-nos. Jesus Cristo. Atendei-nos. Deus, Pai dos céus. Tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo. Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Ilustre Filho de Davi. Rogai por nós. Luz dos patriarcas. Rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus. Rogai por nós. Casto guarda da Virgem. Rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus. Rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo. Rogai por nós. Chefe da Sagrada Família. Rogai por nós. José Justíssimo. Rogai por nós. José Castíssimo. Rogai por nós. José Prudentíssimo. Rogai por nós. José Fortíssimo. Rogai por nós. José Obedientíssimo. Rogai por nós. José Fidelíssimo. Rogai por nós. Espelho de paciência. Rogai por nós. Amante da pobreza. Rogai por nós. Modelo dos trabalhadores. Rogai por nós. Honra da vida de família. Rogai por nós. Guarda das virgens. Rogai por nós. Sustentáculo das famílias. Rogai por nós. Alívio dos miseráveis. Rogai por nós. Esperança dos doentes. Rogai por nós. Patrono dos moribundos. Rogai por nós. Terror dos demônios. Rogai por nós. Protetor da Santa Igreja. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.
Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site